Se você já assistiu algum filme britânico ou já veio para a Inglaterra, deve ter percebido que o trânsito funciona de uma forma muito diferente do que no Brasil, né? Seria um trânsito ao contrário. Os carros ficam na pista da esquerda e o volante fica do lado direito do carro. Para quem não está acostumado, dá até uma agonia de olhar. Mas por que afinal os ingleses dirigem do lado esquerdo? E assim, não é para ser diferente de todo mundo não, para ser o diferentão, mas isso tem uma razão histórica e muito simples. Era para manter livre a mão que segura a espada. Então vem comigo que eu vou explicar melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Pura Guria. Eu sou a Andy, isso aqui é a Gatufa que tá preocupada com alguma coisa que eu não sei o que é. Tá preocupada que vai dirigir? Imagina fazer as rotatórias então, que é a pior coisa. Pra quem não sabe, eu moro na Inglaterra faz algum tempo e eu crio vários conteúdos sobre viagem aqui no canal. Durante a era medieval, era muito comum ser atacado nas estradas. Você nunca sabia quem você ia encontrar se você estivesse no cavalo, andando a pé ou numa carroça. Sempre era um mistério. Como a maioria das pessoas são destras, ou seja, usam a mão direita para fazer a maioria das coisas, seja para escrever, para empunhar espadas, se alguém te atacasse na estrada, era muito mais fácil se proteger com a mão direita, porque a pessoa viria direita. Então você poderia meio, bloquear, ou defender, ou atacar, o que fosse. Então os cavaleiros sempre se mantinham à esquerda nas estradas. Além disso, também tinha o lugar onde eles guardavam as armas, que normalmente ficava do lado esquerdo, para fazer esse movimento aqui, ou guardavam na bainha. Também eles normalmente subiam no cavalo pelo lado esquerdo do cavalo. Então, para você subir e descer na estrada, era melhor ficar do lado esquerdo, onde você não seria atropelado por outras pessoas andando a cavalo. Do que tentar descer pelo lado direito e cair no meio da pista, no meio da estrada. E as raízes disso são ainda mais antigas. Há evidências encontradas por arqueólogos que indicam que os soldados romanos sempre marchavam do lado esquerdo e que as bigas também corriam do lado esquerdo, Você imaginou já no Coliseu, era tudo do lado esquerdo, justamente porque deixava a mão direita livre para empunhar as espadas. A primeira vez que declararam o lado certo para dirigir na estrada, nas ruas, foi o Papa Bonifácio VIII, lá no século XIV. Ele disse que todos os peregrinos que viajavam para Roma deviam se manter à esquerda nas estradas. Mas durante os séculos houveram outras pessoas que queriam mudar da esquerda para a direita. No caso, Napoleão e Hitler. Napoleão supostamente era canhoto e para ele fazia mais sentido as coisas serem do outro lado. Sem falar também que era uma estratégia militar, pois ele conseguiria identificar as tropas inimigas de longe se eles utilizavam o lado esquerdo ou direito. E algumas regiões dominadas por Napoleão foram obrigadas a mudar de lado, como aconteceu na Bélgica, na Holanda, Luxemburgo, Suíça, Polônia e algumas partes da Espanha e da Itália. E a França declarou o lado direito como oficial no trânsito, seguindo as ordens de Napoleão em 1792 e, consequentemente, todos os territórios franceses aderiram a essa regra, essa lei. Aí, muito tempo depois, chegou o Hitler, que fez a mesma coisa em alguns países, como a Áustria e a Tchecoslováquia. Ele acabou mudando, forçou os países a mudarem a condução do seu tráfico da esquerda para a direita. Mas aí, o Reino Unido nunca trocou de lado? Não, porque ele não ficou sob a influência de Napoleão, nem de Hitler, e nem tiveram pessoas que quiseram trocar o lado. A direção do lado esquerdo só foi realmente oficializada na Inglaterra quando houve um tráfico na London Bridge. Durante aquele tempo estava tendo muitos acidentes, muita gente, muito caos e congestionamento, então eles viram que realmente a gente precisa decidir o lado para parar de ter acidentes. A partir de 1835 tornou-se mandatório dirigir do lado esquerdo em todo o Império Britânico e aos poucos foi se expandindo para os outros territórios, como Nova Zelândia, Austrália. Uma exceção seria o Egito, que tem a direção do lado direito por causa das influências de Napoleão antes de se tornar colônia britânica. E agora vamos falar um pouco do caso dos Estados Unidos e também do Canadá, que foram colônias britânicas, mas que tem a direção do lado direito. Isso foi muito influenciada por causa das wagons, que seriam essas carroças muito grandes
que carregavam, seriam tipo os vagões realmente, com diversos cavalos e que não tinham assentos para motoristas. E elas eram perfeitas para as estradas novas e bem largas do Canadá e dos Estados Unidos, ao contrário do que tem aqui na Inglaterra, que todas as estradinhas são muito pequenininhas, muito estreitas, e você tem que desviar um pouco para outra pessoa poder passar com o carro. Então imagina com as carroças como é que era, entrando nas valas e batendo nos muros, não era muito fácil. Como não tinha lugar para motorista nessas wagons, o motorista, né, digamos, cavaleiro, não sei como é que vai ser um carroceiro, sentava no último cavalo do lado esquerdo e usava a mão direita para, né, usar o chicote. No entanto, se mantivesse a carroça do lado esquerdo, ele tinha muita dificuldade para ver as valas e também o tráfego que estava vindo, né? Outras carroças que estavam vindo, ele não conseguia enxergar direito. Por essa razão, decidiram dirigir, né? Manter a carroça do lado direito, que ele conseguia dar só uma olhadinha assim e já via quem estava vindo. Isso foi oficializado muito antes do que a Inglaterra. Foi em 1792, quando o primeiro estado, a Pensilvânia, oficializou o tráfico do lado direito. E essa prática foi sendo seguida por outros estados dos Estados Unidos conforme os anos iam passando. E além disso, também havia o sentimento de acabar com todas as relações com a Inglaterra, já que eles eram um novo país, né? Já eram independentes e nem queriam saber da Inglaterra mais. Até mudando também um pouco o inglês, como eu já havia comentado nesse vídeo aqui, ó. Depois clica aqui para assistir. A mudança da esquerda para a direita foi gradual em diversos países europeus, mas o que cimentou realmente essa mudança foi o lançamento do Ford T lá em 1908. Henry Ford colocou o volante do lado esquerdo, então ficava muito mais lógico dirigir na pista da direita. Como a produção de carros foi ficando cada vez mais acessível, vários países foram aderindo a essa mudança para facilitar o trânsito, né, e fazer a coisa acontecer. No Brasil, por que o Brasil dirige do lado direito? Bem, a condução pelo lado direito se tornou obrigatória no Brasil mediante um decreto lá em 1928. Teve alguns períodos que se dirigia do lado esquerdo no Brasil, mas aí quando Napoleão invadiu Portugal e acabou mudando a condução lá, nós acabamos pegando isso também para nós. E consequentemente teve ainda a influência dos Estados Unidos, né, e dos carros do Ford T e tudo mais, a indústria em si. Atualmente apenas 35% dos países dirigem do lado esquerdo, como o Reino Unido, a Índia, o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália, a Malta, Chipre e Irlanda, né? Eu tenho uma outra curiosidade para vocês ainda, que é o Japão. O Japão nunca foi pertencente ao Império Britânico, mas eles também já ficavam do lado esquerdo por causa dos samurais que empunhavam a espada, empunhavam as katana com a mão direita. O Reino Unido ajudou o Japão no final do século XVIII a construir suas ferrovias e, consequentemente, os trens foram conduzidos do lado esquerdo. Já na ilha de Okinawa, que fica bem ao sul do Japão, a direção era do lado direito por causa da influência dos Estados Unidos, até a ilha ser retornada ao Japão em 1978. E agora é tudo do lado esquerdo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreve no canal. Digita aí se você já sabia a razão por que ser do lado esquerdo, se você já teve medo de atravessar a rua. Teve que olhar para os dois lados, que sempre dá uma confusão na cabeça. Espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ah, e não se esquece de ativar o sininho, hein? Blim, 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 blim. Fui! Tá ficando bem mais difícil dar cambalhota. Gente, olha a cara da minha gata, ela não tá entendendo nada que tá acontecendo. E vocês podem ver que eu não consigo mirar, né? Sem falar que também eles queriam desfazer desses laços com o antigo Império Britânico. Antigo Britério? Atualmente apenas 35%. Se você já visitou algum filme na Inglaterra, e hoje é um vídeo sobre curiosidade. Como a grande maioria, como a maioria das pessoas são destras, justamente porque deixava a mão direita livre para empurrar. Muito top, essa frase ficou, ó, show de bola. A direção do lado esquerdo só foi oficializada. Decidiram criar uma lei para parar tudo e, né, vamos organizar a parada aí. Gata.
deve ter notado alguma diferença na direção dos carros. Não.